galera da Terra, aqui é a Lua. E sim, eu decidi começar todos os vídeos falando isso até o momento que eu mudar de ideia. Não sei nem porque eu tô animada, porque esse vídeo aqui realmente vai ser meio pesado. Como vocês já viram, o tema do vídeo vai ser depressão. E eu já vou avisando que talvez esse vídeo seja meio difícil para algumas pessoas, porque de fato não é fácil se identificar com algumas coisas que eu vou falar. E já adiantando pra vocês, vão ter duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre toda a minha trajetória, como que tudo começou, como que as coisas foram evoluindo. E no próximo vídeo, na parte 2, eu vou abordar a parte da cura, como que eu finalmente consegui me curar. Foram muitos anos nessa doença, foram muitos anos depressiva. A minha depressão teve muito a ver com a forma que eu fui criada, com tudo que aconteceu na minha infância e com o fator genético, porque várias pessoas da minha família já sofreram com isso e realmente isso já foi um grande problema para vários de nós. Eu me considero depressiva desde que eu tinha uns 11, 12 anos. E eu digo que eu considero porque o meu primeiro diagnóstico foi só quando eu tinha uns 15, eu acho, 15, 16. Foi a primeira vez que eu procurei ajuda, que eu realmente entendi o que estava acontecendo, mas desde que eu era criancinha, assim, eu me sentia a escuridão total. A minha mente funcionava de um jeito muito estranho, sabe? Era meio sombrio. Tudo que eu pensava ia pro pior caminho possível. Absolutamente tudo. Ver outras pessoas felizes, se divertindo, me trazia uma sensação muito ruim, que eu nem conseguia entender. E é bizarro porque eu era uma criança, sabe? Tipo, eu não tinha grandes problemas, eu não tinha grandes coisas assim, eu só era a escuridão. Eu realmente me sentia desse jeito. E conforme os anos foram passando, esse pensamento negativo, essa tempestade na minha mente, ela só continuou. Não era algo que ia embora. E a depressão, por ter sido algo que ficou comigo por muitos anos, ela era muito de fases. Era como se a vida fosse uma tela pintada em várias nuances de cinza. Eu digo essas coisas sorrindo porque eu prefiro falar sorrindo do que chorando. Então, vamos só ignorar o meu sorriso de nervoso. Enfim, tinham dias que era um cinza mais claro, que eu conseguia levantar e viver a vida no automático. Eu conseguia acordar, conseguia tomar banho, conseguia comer, conseguia estudar, conseguia fazer o básico, assim, que toda criança tem que fazer, toda criança e adolescente tem que fazer. Mas também tinham dias que eram um cinza mais escuro, sabe? Que eu já acordava sentindo que tinha alguma coisa esmagando o meu coração. Era uma angústia muito grande, era um sentimento que realmente me dominava. E era muito difícil de fazer qualquer coisa nesses dias. Tudo ficava difícil. Era difícil até de falar, sabe? Eu me sentia sufocada. Parecia que as palavras não queriam sair da minha boca, sabe? Parecia que não conseguia falar. E quando eu finalmente conseguia reunir forças pra falar alguma coisa com alguém, eu falava muito baixo. A pessoa não ouvia, eu desistia. E, basicamente, era isso. E como pra mim sempre tinha sido desse jeito, eu achava que eu era assim. Eu achava que eu era dramática, eu achava que eu era fria, eu achava que eu era infeliz, eu achava que eu era negativa, eu achava que o meu corpo era incapaz de sentir felicidade ou sentimentos bons por muito tempo, porque eu realmente não sentia. A depressão estava tão internalizada em mim que eu realmente achava que aquilo era eu. E é por causa disso que eu demorei tanto tempo pra procurar ajuda. Até que, lá nos meus 15 por 16 anos, eu tinha um namoradinho, o meu primeiro namorado, assim. E uma coisa que era muito comum de acontecer era eu começar a chorar, tipo, do nada. Do nada, assim, do nada. Eu entrava numa crise de choro pesada. E era muito difícil de sair disso, era muito difícil de sair. E teve uma vez que eu tive uma dessas crises e quando eu finalmente consegui me acalmar, esse meu namorado da época virou pra mim, olhou bem nos meus olhos e falou: Adriana,
você tem que procurar um centro espírita, porque isso não é de Deus. Cara, não, só rindo, na moral, só rindo quando eu penso nisso. E foi aí que eu entendi que o que eu tinha, de fato, não era normal. Foi aí que eu entendi que se eu não me levasse a sério, ninguém ia me levar, porque ele claramente não tava me levando. Cara, pelo amor de Deus, falta de Deus, gente do céu. Nunca fale isso pra alguém que você acha que pode estar depressivo. Cara, nunca fale. Nunca. Isso não ajuda ninguém, entendeu? Isso não ajuda ninguém. Não me ajudou em nada. E foi aí que eu tive esse estalo de procurar ajuda. De que realmente não tinha como eu ser daquele jeito. Não tinha como, sacou? Aquilo não era normal. Aí, beleza. Comecei a terapia com a psicóloga. Em menos de, 2 semanas com ela já me mandou pra um psiquiatra pra eu começar o tratamento com antidepressivo. E vamos lá, agora que eu falei do antidepressivo, pra você entender o que é o antidepressivo, como é que ele funciona, você tem que entender o que é a depressão. A depressão é uma doença que é multifatorial. Ela depende de várias coisas pra acontecer. Ela pode se dar por conta de algum fator genético, por conta de alguma coisa traumática que te aconteceu, por conta de algum medicamento que você tomou, várias coisas juntas podem acabar te levando para depressão. E uma das supostas características dessa doença é que os níveis de serotonina no cérebro ficam baixos. E a serotonina é um neurotransmissor que está ligada à sensação de bem-estar, de prazer, basicamente a vontade de viver. Quando os níveis desse neurotransmissor estão baixos no nosso cérebro, realmente fica difícil você se sentir bem. Fica difícil, real, cara. Quem é depressivo entende, realmente é difícil, não é drama seu, não é você que tá inventando, não é você que tá sendo preguiçoso. De fato, tem alguma coisa acontecendo no seu cérebro que tá te fazendo se sentir dessa forma. E é por isso que a gente entra com o antidepressivo no tratamento. O antidepressivo ele vai agir tentando normalizar esses neurotransmissores no cérebro. E na minha experiência, o antidepressivo me deixava um pouquinho mais disposta a fazer as coisas. E lembrando que os efeitos não são imediatos, você tem que insistir nele pra você sentir alguma coisa, né? Enfim, foi passando o tempo, mas o antidepressivo não me curou. Porque é aquilo que eu falei, a depressão ela depende de várias coisas pra acontecer, então é ingenuidade nossa achar que só uma coisa, só um remédio vai curar, entendeu? Porque a depressão não é uma doença normal, não é tipo uma gripe que você vai lá, toma um remédio e tá suave. Não, o buraco é realmente mais embaixo. E, enfim, eu senti que eu comecei a levar a vida mais no automático. Eu tinha bem mais dias cinza claro do que dias cinza escuro. Mas, cara, eu não me sentia curada, porque eu não me sentia bem. Eu não me sentia a bosta do cavalo, mas eu não me sentia bem. Era como se eu não sentisse. É muito bizarro falar isso, mas era como se eu não sentisse. Eu sentia como se o antidepressivo estivesse tapando um buraco e eu me sentia muito dependente dele. Eu achei que eu nunca ia conseguir viver sem isso, mas parecia que a depressão estava adormecida num sono muito leve. Eu acho que é a melhor forma de resumir isso. Com 17 anos, eu entrei pra faculdade, fui morar sozinha e foi um baque. Foi um baque porque eu tava sozinha. Não tinha mais a minha mãe pra me obrigar a sair da cama, não tinha mais ninguém pra me obrigar a comer, não tinha mais ninguém pra me obrigar a fazer as coisas e me fazer sentir culpada por não fazer. Então, eu não sei o que houve, mas a depressão acordou. E as coisas começaram a ficar muito difíceis de novo. Os dias ficaram muito cinzas, quase pretos. Eu acredito que tenha sido o ápice de tudo. Foi desse meu momento aí, 17, 18 anos, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu repeti muitas matérias da faculdade por falta, porque eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia levantar, sabe? Eu não conseguia tomar um banho. Eu não conseguia ir no mercado comprar comida quando acabava. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. E por mais que as coisas estivessem dando certo pra mim, eu não sentia isso. Tava tudo dando certo, cara. Tava tudo dando certo, mas eu não sentia isso. Pra mim tava tudo errado, sabe? Isso era muito frustrante. Eu ainda tava no tratamento, eu ainda tava
fazendo tudo isso, mas, cara, eu senti real. Eu sentia que eu tinha chegado no fundo do poço. Num nível que, cara, eu lembro que teve uma semana que eu não consegui sair da cama, real, a semana inteira. Eu saí poucas vezes da cama. Não me julguem, a depressão não é cheirosa, ela não é bonita. É isso aí mesmo. Mas eu fiquei uns 5 dias, 4 dias, 5 dias, sem tomar banho. Uma semana sem lavar o cabelo, sem pentear o cabelo. E o meu cabelo virou um grande dread. Um grande dread, real. Foi desesperador quando eu realmente sentei e pensei, não, agora eu vou pentear o cabelo. Porque foi horrível, porque eu não conseguia pentear o cabelo. Eu passava o pente e não ia, sabe? Naquele dia eu comecei a tentar pentear o meu cabelo, era umas 4 da tarde e eu só consegui terminar às 3 da manhã. E toda hora enquanto eu tava tentando pentear, eu sempre entrava numa crise de choro. Tava me sentindo muito mal por estar passando por aquilo, sabe? É realmente vergonhoso contar esse tipo de coisa. É realmente vergonhoso lembrar dessa cena, mano. É realmente muito triste, mas era isso a minha realidade. E foi naquele momento que eu percebi que não dava mais pra viver assim. Que tudo que eu tava fazendo não tava dando certo. Não tava, mano. Eu tava indo na terapia, eu tava tomando os remédios, eu tava fazendo aquilo que me falaram que eu tinha que fazer, sacou? Mas não tava dando certo. Porque, cara, uma coisa sobre a depressão é que ela é viciante. O fundo do poço é viciante. Quando você tá lá, parece que você só quer cavar mais, sabe? Parece que você só quer cavar mais até achar petróleo, mas você nunca acha. E foi isso que eu fiz, cara. Tipo, eu ficava me afundando cada vez mais. Eu não fazia muita coisa pra sair disso. Beleza, eu ia na terapia, eu tomava os remédios. Mas foi aí que eu entendi que eu ia precisar de muito mais pra mudar aquilo. Porque, mano, eu sempre tinha sido daquele jeito, eu sempre tinha sido infeliz. Mas não tinha como continuar daquele jeito. Não tem como, realmente não tinha como. E foi nesse momento que eu decidi mudar tudo. Eu decidi mudar tudo. Toda a minha perspectiva em relação a tudo que estava acontecendo, eu tinha que mudar, porque tudo que eu tinha feito até aquele momento não tinha dado certo. E é por isso que eu digo que só o remédio, que só você ir na terapia pode não te curar. Porque, cara, no meu caso, eu ia na terapia, mas eu sempre ia achando que ela ia me dar respostas. Eu achava que ela ia me curar, que ela ia me botar no meu caminho da felicidade. Só que isso nunca aconteceu. Eu tinha que encontrar isso sozinha. E pra encontrar isso sozinha, eu ia ter que correr atrás. A depressão faz você acreditar que a vida não tem cor e que ela nunca mais vai ter. Que você vai ficar pra sempre no fundo do poço e não tem por que você tentar escalar pra fora. Mas, mano, esse é o problema. A depressão te faz acreditar que você não quer fazer mais nada. É como se fosse um diabinho na tua mente, te desestimulando o tempo todo, falando que você não vai conseguir, falando que é melhor você ficar em casa, que é melhor você ficar na cama, que é melhor você não tentar. Por incrível que pareça, a tristeza é confortável e é muito difícil sair da zona de conforto. É muito difícil de você quebrar esse ciclo, sabe? É muito difícil de parar de cavar. E, cara, você sabe que você chegou no fundo do poço quando você se pergunta, mano, é agora que eu aprendo a viver ou é agora que eu morro de vez? Porque foi esse pensamento que veio na minha mente e foi aí que tudo mudou. E, mano, a gente não pode desistir, porque essa é a luta da nossa vida. É realmente uma grande luta contra você mesmo e por si mesmo, pela sua própria felicidade. A gente nunca quis morrer, sacou? A gente nunca quis. A gente só queria aprender a viver. E foi aí que tudo começou a mudar pra mim, foi aí que eu tive esse clique na minha mente e como as coisas começaram a evoluir a partir daí, vocês vão saber no próximo vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou bem pesado, mas eu prometo que o próximo vídeo vai ser mais leve e mais esperançoso. Essa história, de fato, tem um final feliz. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi essa mudança e como que eu, de fato, me curei. É isso, gente. Deixa aí seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.